Boas-vindas ao todo mundo que está na luta dos concursos. Bora direto ao ponto nesta masterclass visual totalmente focada na Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 98. Sem enrolação, vamos detalhar as regras e macetes que mais derrubam candidatos nas provas. A nossa estrutura aqui é pensada exatamente para garantir que a compreensão seja absoluta e a retenção fique gravada na memória de longo prazo. E como vai funcionar o mapa da nossa análise de hoje? A gente dividiu a lei em 5 pilares fundamentais. 1. O crime e suas fases. 2. Competência e punição. 3. Sujeitos obrigados e deveres. 4. Limites e sanções do COAF. E 5. A nossa revisão ativa em formato de flashcards. Bloco 1. O crime e suas fases. Bora entender o coração da lei. Antes da gente falar de penas ou multas, é absolutamente essencial dominar a mecânica central de como o crime acontece na prática. Pessoal, muita atenção aqui porque isso é uma armadilha clássica das bancas. A independência do crime antecedente, a lavagem de dinheiro é um crime totalmente autônomo. E o que isso significa na vida real? Significa que mesmo se o crime que gerou aquele dinheiro sujo já tiver prescrito, tiver um autor desconhecido ou até isento de pena, a lavagem em si continua sendo plenamente punível. O famoso precedente do mensalão consolidou exatamente isso. A prescrição do crime original não salva ninguém de responder pela lavagem da grana. Não caiam nessa pegadinha. E como esse crime se desenvolve? A mecânica dele se divide em 3 fases essenciais que a gente memoriza com a sigla COI. É um macete de ouro para levar para a prova. Primeiro vem a colocação, o momento de maior risco, quando inserem o dinheiro sujo no sistema usando depósitos fracionados ou doleiros. Depois temos a ocultação, aquele momento em que acontecem várias transferências bancárias para embolar o meio de campo e distanciar os recursos da origem ilícita. E por fim, a integração, que é a incorporação desse dinheiro já com aparência de lícito, investindo em empresas de fachada ou imóveis. COI, colocação, ocultação e integração. Grave isso. Bloco 2. Competência e punição. Mecânica do crime bem clara na mente? Ótimo. Agora o foco muda para as regras de jurisdição, porque é aqui que os examinadores adoram causar confusão sobre quem vai julgar a ação. A regra de competência exige foco total. Muita gente acha que todo grande esquema de lavagem vai automaticamente parar nas mãos da Justiça Federal, mas não é bem assim. A Justiça Federal só tem competência se o crime for praticado contra o sistema financeiro, a ordem econômica, bens da União ou, claro, se o crime antecedente já for de competência federal. Se não for nenhum desses casos específicos, entra a regra residual, ou seja, vai para a Justiça Estadual. Simples assim. E as punições são severas, viu? Reclusão de 3 a 10 anos, além da multa. E tem mais, a tentativa é punida sim, com redução de 1/3 a 2/3. Mas as bancas adoram mesmo é perguntar sobre a delação premiada. O pulo do gato aqui é que a delação precisa ser 100% espontânea. Se for, os benefícios para o delator são gigantescos. Podem ir desde uma forte redução de pena e mudança para os regimes aberto ou semiaberto, até chegar ao famoso perdão judicial. Bloco 3. Sujeitos obrigados e deveres. O cerco legal à lavagem só funciona com dados. Por isso a lei joga a responsabilidade de fiscalizar em cima de uma galera muito específica. Essa rede de sujeitos obrigados inclui bancos, corretoras e até o pessoal que negocia joias e criptomoedas. E aqui a gente tem que decorar os números porque eles despencam nas provas. Primeiro prazo, é obrigatório manter os cadastros e registros conservados por, no mínimo, 5 anos. Guardou 5? Beleza. Além disso, qualquer operação suspeita tem que ser informada ao COAF num prazo muito rigoroso, apenas 24 horas. E o mais importante, sob sigilo absoluto. O cliente investigado jamais pode desconfiar dessa comunicação. Agora, quando o assunto é cliente de alto risco, a gente esbarra nas PEPs, as pessoas politicamente expostas. Quem se enquadra nisso? Agentes públicos em altos cargos dos 3 poderes, além dos seus familiares e assessores mais próximos. Qual é a casca de banana das provas aqui? Elas vão tentar te dizer que executivos e diretores de grandes empresas privadas são PEPs. Falso. Não caia nessa. A figura da PEP está sempre vinculada ao setor público e à representação do Estado. Bloco 4. Limites e sanções do COAF. Chegamos ao coração do controle. Vamos separar muito bem o que é fiscalização administrativa do que é poder jurisdicional. Prestem muita atenção, porque esse é o ponto mais crítico da lei inteira. O COAF é um órgão estritamente administrativo. Ele recebe as notificações, organiza o sistema e até aplica multas pesadas. Mas o COAF não tem nenhum poder, 0 poder, para bloquear contas, sequestrar bens ou segurar passaportes. As medidas assecuratórias são de competência exclusiva do juiz, do Poder Judiciário. A separação é absoluta.
E falando do poder de aplicar multas do COAF, tem um número que precisa estar tatuado na memória de vocês. 20 milhões de reais. Esse é o teto, o limite financeiro máximo da multa administrativa que o Conselho pode aplicar para quem descumprir aqueles deveres legais de controle e comunicação. 20 milhões. Esse valor chove em questões de prova. Bloco 5. Revisão ativa com flashcards. Para solidificar todos esses blocos de informação, vamos para a nossa rodada rápida. Durante a pausa que eu fizer, tenta puxar a resposta na mente antes de eu revelar, tá bom? Vamos lá? Flashcard 1. O COAF pode decretar o bloqueio de bens de um suspeito? Enfaticamente não. Medidas assecuratórias como bloqueios e sequestros de bens são trabalho exclusivo do juiz. Lembrem-se que o COAF atua apenas na esfera administrativa. Flashcard 2. Qual o prazo para a comunicação de operações suspeitas ao COAF? 24 horas. E lembrando daquele detalhe fundamental, a comunicação precisa ser mantida em sigilo total. Informar o cliente arruína completamente o trabalho da inteligência. E o flashcard 3, a prescrição do crime antecedente impede a condenação por lavagem de dinheiro? Definitivamente não. O princípio da autonomia reina aqui. Prescrição, isenção de pena ou não saber quem foi o autor original não livram o agente de ser punido pela lavagem de dinheiro em si. E com isso chegamos ao fim da nossa revisão estruturada. Dominar essa mecânica legal vai dar uma vantagem absurda para vocês na prova. Mas antes da gente encerrar, deixe uma provocação para pensar. Com regras legais tão pesadas e ferramentas financeiras tão velozes hoje em dia, por que a lavagem de dinheiro ainda consegue bater recordes trilionários no mundo inteiro? Fica a reflexão. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado, curta e compartilhe este vídeo com outros concurseiros. Assim você ajuda mais pessoas a estudar de forma inteligente. Um grande abraço, continuem firmes e até a próxima análise onde vamos dissecar os crimes contra o sistema financeiro nacional.